Provérbios 1. Provérbios de Salomão, o filho de Davi, rei de Israel, para conhecer a sabedoria e a instrução, para entender as palavras do entendimento, para receber a instrução da sabedoria, da justiça, do juízo e da equidade, para dar sutileza aos simples e aos jovens, conhecimento e discrição. O homem sábio ouvirá e aumentará o aprendizado, e o homem de entendimento alcançará sábios conselhos, para entender um provérbio e sua interpretação, as palavras dos sábios e seus enigmas. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não abandone a lei de tua mãe, porque serão como ornamento de graça sobre a tua cabeça, e correntes ao teu pescoço. Filho meu, se pecadores te seduzirem, não consentas. Se eles disserem, vem conosco, ponhamo-nos em espera por sangue, deixe-nos emboscar o inocente sem motivo, vamos engoli-los vivos, como a sepultura, inteiros, como os que descem a cova, encontraremos todos os bens preciosos, encheremos as nossas casas de despojos. Lança a tua sorte entre nós, tenhamos todos uma só bolsa. Filho meu, não andes tu no caminho com eles, refreia o teu pé de suas veredas, porque os seus pés correm para o mal, e se apressam a derramar sangue. Certamente a rede é estendida em vão à vista de qualquer pássaro. E espreitam por seu próprio sangue, emboscam secretamente suas próprias vidas. Assim são os caminhos de cada um que é ganancioso quanto ao ganho, que toma a vida dos que a possuem. A sabedoria clama lá fora, ela levanta sua voz nas ruas. Ela clama no principal lugar da multidão, nas entradas dos portões, e na cidade ela clama suas palavras, dizendo: Por quanto tempo, ó simples, amareis a simplicidade? E os escarnecedores se deleitarão no seu escárnio, e os tobos odiarão o conhecimento? Atentai para minha repreensão, eis que derramarei meu espírito sobre vós, e vos farei conhecer as minhas palavras. Porque chamei e vos recusastes, estendi a minha mão, e nenhum homem se importou, mas reduziram a nada todo o meu conselho. E não quisestes minha repreensão, eu também rirei de vossa calamidade. Umbarei quando o vosso temor chegar, quando o vosso temor chegar como desolação, e a vossa destruição vier como redemoinho de vento, quando a aflição e a angústia vierem sobre vós. Então, eles me chamarão, mas eu não responderei, de madrugada me buscarão, mas não me encontrarão. Porque odiaram o conhecimento, e não escolheram o temor do Senhor, eles não quiseram o meu conselho, e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto de seu próprio ceaminho, e encher-se-ão de seus próprios artifícios. Porque o desvio dos simples os matará, e a prosperidade dos tolos os destruirá. Mas quem me ouvir, habitará em segurança, e estará em paz em relação ao medo do mal. Provérbios 2. Meu filho, se requereres minhas palavras, e esconderes contigo os meus mandamentos, para que inclines teu ouvido à sabedoria, e apliques o teu coração ao entendimento, e se clamares por conhecimento, e elevares tua voz por entendimento, se a buscares como a prata e a procurares como a tesouros escondidos, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a perfeita sabedoria para os justos, ele é um broquel para aqueles que caminham corretamente. Ele guarda as veredas do juízo, e preserva o caminho dos seus santos. Então entenderás a justiça, o juízo, a equidade, sim, toda boa vereda. Quando a sabedoria entrar no teu coração, e o conhecimento for agradável à tua alma, a discrição te preservará, e o entendimento te guardará, para te livrar do caminho do homem mau, do homem que fala coisas perversas, que deixam as veredas da retidão, para andarem pelos caminhos das trevas, que se rebusijam de fazer o mal, e se deleitam com a perversidade dos maus, cujas veredas são tortuosas, e são perversos em seus caminhos, para te livrar da mulher estrangeira, e até mesmo da estrangeira que lisonjeia com suas palavras, que abandona o guia da sua mocidade, e se esquece do pacto do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte, e as suas veredas para os mortos. Nenhum dos que vão à tela retorna novamente, nem retomam as veredas da vida. Para que tu possas andar pelo caminho dos homens bons, e guardar as veredas dos justos. Porque os retos habitarão a terra, e os perfeitos permanecerão nela. Mas os ímpios serão arrancados da terra, e os transgressores serão exterminados dela. Provérbios 3. Meu filho, não te esqueças da minha lei, mas guarde no teu coração os meus mandamentos. Porque eles estenderão os teus dias, e eles acrescentarão vida longa e paz a ti. Que a misericórdia e a verdade não te abandonem, ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, assim acharás o favor e o bom entendimento à vista de Deus e do homem.
Confia no Senhor com todo o teu coração, e não te apoies em teu próprio entendimento. Em todos os teus caminhos, reconhece-o, e ele direcionará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e afasta-te do mal. Isto será saúde para o teu umbigo, e medula para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens, e com as primícias de todos os teus ganhos. Assim, se encherão os teus celeiros de abundância, e os teus lagares irromperão com vinho novo. Meu filho, não desprezes o castigo do Senhor, nem te canses da sua correção, porque a quem o Senhor ama, ele corrige, assim como um pai ao filho em quem se deleita. Feliz é o homem que encontra sabedoria, e o homem que adquire entendimento. Porque sua mercadoria é melhor do que mercadoria de prata, e o seu lucro que o fino ouro. Ela é mais preciosa do que os rubis, e todas as coisas que possas desejar não se comparam a ela. A duração de dias está na sua mão direita, e na sua mão esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos de prazeres, e todas as suas veredas são paz. Ela é uma árvore de vida para os que lançam mão dela, e feliz é cada um que a retém. O Senhor, pela sabedoria, fundou a terra, pelo entendimento estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento as profundidades se rompem, e as nuvens gotejam o orvalho. Meu filho, não deixe que eles se afastem dos teus olhos. Guarda a perfeita sabedoria e a discrição, porque serão vida para a tua alma, e graça para o teu pescoço. Então tu andarás seguro em teu caminho, e o teu pé não tropeçará. Quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás, e o teu sono será suave. Não temas o medo repentino, nem a desolação dos maus quando vier. Porque o Senhor será a tua confiança, e guardará os teus pés de serem tomados. Não retenhas o bem a quem é devido, quando estiver no poder de tua mão fazê-lo. Não digas ao teu vizinho, vai, e volta novamente amanhã e dar-te-ei, quando tiveres contigo. Não maquines o mal contra o teu vizinho, vendo que ele habita com segurança em ti. Não contendas com um homem sem motivo, se ele não te fez nenhum mal. Não invejes o opressor, nem escolhas nenhum dos seus caminhos. Porque o perverso é abominação ao Senhor, mas com os justos está o seu segredo. A maldição do Senhor está na casa do ímpio, mas ele abençoa a habitação dos justos. Certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dará graça aos humildes. Os sábios herdarão a glória, mas a promoção dos tolos será a vergonha. Provérbios 4. Ouvi, filhos, a instrução de um pai, e atentai para conhecerdes o entendimento. Porque vos dou boa doutrina, não abandoneis a minha lei. Porque eu era filho de meu pai, tero e único, amado à vista de minha mãe. Ele também me ensinava, e me dizia, retém o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos, e vive. Adquire sabedoria, adquire inteligência, não te esqueça, nem decline das palavras da minha boca. Não a abandones, e ela te preservará, ama-a, e ela te guardará. A sabedoria é a principal coisa, portanto, adquire a sabedoria, e com toda a tua aquisição, adquire entendimento. Exalta-a, e ela te promoverá, ela te trará honra quando tu a abraçares. Ela dará à tua cabeça uma grinalda de graça, uma coroa de glória te entregará. Ouve, ó meu filho, e recebe meus dizeres, e os anos da tua vida serão muitos. No caminho da sabedoria te ensinei, te guiei pelas veredas certas. Quando tu fores, teus passos não se embaraçarão, e quando correres, não tropeçarás. Apega-te rapidamente à instrução, e não a deixes ir, guarda-a, porque ela é a tua vida. Não entres pela vereda dos ímpios, nem vá pelo caminho dos homens maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele, e passa distante. Porque eles não dormem, exceto quando eles causam algum dano, e ficam sem sono, se não fizerem alguém cair. Porque eles comem o pão da impiedade, e bebem o vinho da violência. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão, eles não sabem em que tropeçam. Meu filho, atenta para as minhas palavras, inclina o teu ouvido aos meus dizeres. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no meio do teu coração. Porque são vida para os que os acham, e saúde para toda a sua carne. Guarda o teu coração com toda a diligência, pois dele provém as questões da vida. Afasta de ti a boca maléfica, e afasta de ti os lábios perversos. Que os teus olhos olhem para a frente, e que as tuas pálpebras olhem reto diante de ti. Pondera a vereda de teus pés, e que todos os teus caminhos sejam estabelecidos. Não te vires nem para a direita nem para a esquerda, remove o teu pé do mal. Provérbios 5.
Meu filho, atenta para minha sabedoria, inclina o teu ouvido ao meu entendimento, para que possas considerar a discrição, e para que teus lábios possam guardar o conhecimento. Porque os lábios de uma mulher estrangeira gotejam como favos de mel, e sua boca é mais suave do que o óleo, mas o seu fim é amargo como o absinto, agudo como a espada de 2 gumes. Seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem ao inferno. Para que não ponderes a vereda da vida, seus caminhos são errantes, que tu não podes conhecê-los. Agora, portanto, ó filhos, ouve-me, e não vos afasteis das palavras da minha boca. Remove o teu caminho para longe dela, e não chegues perto da porta da sua casa, para que não deis a outros a tua honra, e os teus anos aos cruéis, para que estranhos não se encham da tua riqueza, e o teu trabalho esteja na casa de um estrangeiro, e que tu não lamentes no fim, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas, como odiei a instrução, e o meu coração desprezou a repreensão, e não obedeci à voz de meus ensinadores, nem inclinei meu ouvido aos que me instruíram. Eu quase estava envolvido em todo o mal no meio da congregação e da assembleia. Bebe águas da tua própria cisterna, e águas correntes do teu próprio poço. Que as tuas fontes se dispersem para fora, e rios de águas nas ruas. Sejam só para ti, e não para os estranhos que estão contigo. Que a tua fonte seja abençoada, e regozija-te com a esposa da tua juventude. Que ela seja como uma corça amorosa e uma cabra agradável, que os seus seios te satisfaçam em todo o tempo, e que tu sejas sempre arrebatado pelo seu or. E por que, filho meu, te deixarias ser arrebatado por uma mulher estranha e abraçar o seio de uma estrangeira? Porque os caminhos de um homem estão diante dos olhos do Senhor, e ele pondera todas as suas saídas. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá sem instrução, e na grandeza da sua loucura se perderá. Provérbios 6. Meu filho, se fores fiador do teu amigo, se feriste tua mão com um estranho, tu és laçado pelas palavras da tua boca, tu és tomado pelas palavras da tua boca. Faze isto agora, meu filho, e livra-te, quando estiveres na mão do teu amigo. Vai, humilha-te, e certifica teu amigo. Não deis sono aos teus olhos, nem sonolência às tuas pálpebras. Livra-te como uma gazela da mão do caçador, e como um pássaro da mão do passarinheiro. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera seus caminhos, e sê sábio, que não tendo guia, feitor, nem governador, provê seu alimento no verão, e junta sua comida na colheita. Ó preguiçoso, por quanto tempo dormirás? Quando te levantarás do teu sono? Ainda um pouco mais de sono, uma soneca, um pouco a repousar de braços cruzados, assim dirá a tua pobreza como quem viaja, e a tua necessidade como um homem armado. Uma pessoa má, um homem malévolo, anda com a boca perversa, ele pisca com seus olhos, fala com os pés e ensina com os dedos, a perversidade está no seu coração, ele matina coisas ruins continuamente, ele semeia discórdia. Portanto, sua calamidade virá repentinamente, subitamente será quebrado, sem reparação. Estas 6 coisas o Senhor odeia, sim, 7 são abominações para ele: o olhar orgulhoso, a língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina ideias perversas, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que fala mentiras, e aquele que semeia a discórdia entre irmãos. Meu filho, guarda o mandamento de teu pai, e não abandones a lei da tua mãe, ata-os continuamente sobre ti o coração, e amarra-os ao teu pescoço. Quando saíres, ele te guiará, quando dormires, te guardará, e quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é uma lâmpada, e a lei é a luz, e as repreensões da instrução são o caminho da vida, para atingir o ardarem da mulher má, das risonhas da língua da mulher estrangeira. Não cobices no teu coração a sua beleza, nem te deixes levar pelas suas pálpebras. Porque, por meio de uma mulher indecente, um homem é levado a pedir um pedaço de pão, e a adúltera caçará pela vida preciosa. Pode um homem tomar fogo em seu peito, e suas roupas não se queimarem? Pode alguém andar sobre as brasas e seus pés não se queimarem? Assim, aquele que entra a mulher do seu vizinho, quem quer te atote não será inocente. Os homens não desprezam um ladrão, se ele rouba para satisfazer a sua alma quando está com fome, mas se for achado, restaurará o tanto 7 vezes, dará todos os bens da sua casa. Mas, o que comete adultério com uma mulher tem falta de entendimento, aquele que faz isso destrói a própria alma. Uma ferida e desonra ele terá, e sua repreensão não será apagado. Porque o ciúme é a fúria de um homem, portanto ele não poupará ninguém no dia da vingança. Ele não considerará nenhum resgate, nem descansará satisfeito, mesmo que lhe deis muitos presentes.
Provérbios 7. Meu filho, guarda as minhas palavras, e conserva contigo os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos teus dedos, escreve-os sobre a tábua do teu coração. Diz a sabedoria, tu és minha irmã, e ao entendimento chama de teu parente, para que eles possam te guardar da mulher estranha, da estranha que lisonjeia com as suas palavras. Porque da janela da minha casa olhei por meias frestas, e contemplei entre os simples, discerni entre os jovens, um jovem homem vazio de entendimento, passando pela rua junto à sua esquina, e seguia o caminho da sua casa, no crepúsculo, à tarde, na escuridão e trevas da noite. E eis que ele encontrou uma mulher com vestimenta de prostituta e sutil de coração. Ela é espalhafatosa e teimosa, seus pés não habitam em sua casa, ora ela está fora, ora nas ruas, à espreita em cada esquina. Então ela o pegou, e o beijou, e com face impudente lhe disse, tem ofertas de paz comigo, hoje paguei os meus votos. Por isto vim ao teu encontro, a buscar diligentemente a tua face, e te achei. Enfeitei minha cama com cobertas de tapeçaria, com obras esculpidas, com linho fino do Egito. Perfumei minha cama com mirra, aloés e canela. Vem, vamos nos encher de amor até amanhã, confortemo-nos com amores. Porque meu marido não está em casa, foi fazer uma longa viagem, levou um satitel de dinheiro com ele, e virá para casa no dia marcado. Com seu muito bom discurso ela o fez render-se, com a lisonja de seus lábios ela o forçou. E ele logo acede, como o boi que vai para o matadouro, ou como o tolo para a correção dos estúpidos, até que a FL lhe atravesse o fígado, como um pássaro se apressa para o laço, e não sabe que é para tomar-lhe a vida. Ouvi-me, pois, agora, ó vós filhos, dai-me ouvidos, e atentai para as palavras da minha boca. Não permita que teu coração desvie para seus caminhos, não te percas em suas veredas. Porque ela mirou muitos feridos, sim, muitos homens fortes foram mortos por ela. A sua casa é o caminho para o inferno, que desce para as câmaras da morte. Provérbios 8. Acaso a sabedoria não clama? E não ergue o entendimento a sua voz? Ela se posta no topo dos lugares altos, pelo caminho nos lugares das veredas. Ela clama nos portões, à entrada da cidade, ao chegar às portas. A vós, ó homens, eu clamo, e a minha voz é aos filhos dos homens. Ó simples, entendei a sabedoria, e vós todos sede de coração compreensivo. Ouvi, porque eu falarei de coisas excelentes, e o abrir dos meus lábios será para as coisas certas. Porque a minha boca falará a verdade, e os meus lábios abominam a perversidade. São justas todas as palavras da minha boca, não há nelas nada de mal ou perverso. Todas elas são claras para aquele que entende, e certas para aquele que encontra o conhecimento. Recedei a minha instrução, e não a prata, e o conhecimento, mais do que o ouro fino escolhido. Porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e todas as coisas que se podem desejar não se comparam a ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência, e acho o conhecimento das invenções espirituosas. O temor do Senhor é odiar o mal, o orgulho, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu odeio. Meu é o conselho e a perfeita sabedoria, eu sou o entendimento, eu tenho força. Por mim reinam os reis, e os príncipes decretam justiça. Por mim príncipes governam, e nobres todos os juízes da terra. Eu amo aqueles que me amam, e os que cedo me buscarem, me acharão. Riquezas e honra estão comigo, sim, riquezas duráveis e a justiça. Meu fruto é melhor do que o ouro, sim, do que o ouro refinado, e o meu rendimento mais do que a prata escolhida. Guio pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para que eu faça herdar bens àqueles que me amam, e eu encherei seus tesouros. O Senhor me possuiu no princípio de seu caminho, antes de suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra. Quando não havia profundidades, fui gerada, quando não havia fontes abundantes de água. Antes que os montes fossem estabelecidos, antes das colinas, eu fui gerada, enquanto ainda ele não havia feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Eu estava lá quando ele preparou os céus, quando ele traçou um círculo sobre a face do abismo, quando ele estabeleceu as nuvens acima, quando fortificou as fontes do abismo, quando ele assinalou ao mar o seu decreto, para que as águas não trespassassem o seu mandamento, quando ele determinou os fundamentos da terra, então eu estava junto a ele, como um, criando com ele, e eu era diariamente o seu deleite, regozijando-me sempre diante dele, regozijando-me na parte habitável de sua terra, e meus deleites estavam com os filhos dos Onas.
Agora, pois, ó filhos, ouvi-me, porque abençoados são aqueles que guardam os meus caminhos. Ouvi a instrução, e sede sábios, não a rejeiteis. Abençoado é o homem que me ouve, vigiando diariamente aos meus portões, esperando as ombreiras das minhas portas. Porque o que me encontrar, encontrará a vida, e obterá o favor do Senhor. Mas aquele que pecar contra mim, arruinará a própria alma. Todos aqueles que me odeiam amam a morte. Provérbios 9. A sabedoria edificou a sua casa, já lavrou os seus 7 pilares, já matou os seus animais, misturou o seu vinho, e já preparou a sua mesa. Já enviou suas criadas, ela clama dos lugares mais altos da cidade. Quem quer que seja simples, que se volte para cá, quanto aquele que carece de entendimento. Ela lhe diz, vem, come do meu pão, e bebe do vinho que eu tenho misturado. Abandona os tolos e vive, e ide pelo caminho do entendimento. Aquele que reprova o escarnecedor adquire vergonha para si, e o que repreende o homem ímpio adquire para si uma mancha. Não reproves o escarnecedor, para que ele não te odeie. Repreende o homem sábio, e ele te amará. Dá instrução ao homem sábio, e ele será ainda mais sábio. Ensina o homem justo e ele aumentará em entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. Porque por meu intermédio teus dias serão multiplicados, e anos da tua vida se aumentarão. Se fores sábio, para ti serás sábio, mas se escarneceres, somente tu o suportarás. A mulher tola é espalhafatosa, ela é simples e nada sabe. Porque ela se assenta à porta de sua casa, sobre uma cadeira nos lugares altos da cidade, para chamar os passageiros que andam correto em seus caminhos. Quem é simples, volte-se para cá, e quanto àquele que carece de entendimento, ela lhe diz, as águas roubadas são doces, e o pão comido em secreto é agradável. Mas ele não sabe que os mortos estão lá, e que seus convidados estão nas profundezas do inferno. Provérbios 10. Provérbios de Salomão. O filho sábio alegra o seu pai, mas o filho tolo é o peso de sua mãe. Os tesouros da perversidade de nada lucram, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixará sofrer a alma do justo com a fome, mas ele rejeita a subsistência dos perversos. Torna-se pobre aquele que lida com a mão negligente, mas a mão do diligente enriquece. Aquele que ajunta no verão é um filho sábio, mas o que dorme na colheita é um filho que causa vergonha. As bênçãos estão sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos perversos. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos apodrecerá. O sábio de coração receberá os mandamentos, mas o tolo tagarela cairá. Aquele que caminha corretamente, caminha seguro, mas aquele que perverte seus caminhos ficará conhecido. Aquele que pisca com os olhos causa tristeza, mas o tolo tagarela cairá. A boca de um homem justo é fonte de vida, mas a violência cobre a boca dos perversos. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todos os pecados. Nos lábios daquele que tem entendimento se acha sabedoria, mas a vara é para as costas daquele que é vazio de entendimento. Os homens sábios acumulam conhecimento, mas a boca do tolo está perto da destruição. A fortuna do homem rico é a sua cidade forte, a destruição dos pobres é a sua pobreza. O trabalho do justo tende à vida, o fruto do perverso ao pecado. Aquele que está no caminho da vida guarda a instrução, mas aquele que recusa a reprovação erra. Aquele que esconde o ódio com lábios mentirosos, e aquele que profere calúnia é um tolo. Na multidão de palavras não falta pecado, mas aquele que refreia os seus lábios é sábio. A língua do justo é como a prata escolhida, o coração do perverso é de pouco valor. Os lábios do justo alimentam a muitos, mas os tolos morrem por falta de sabedoria. A bênção do Senhor enriquece, e ele não acrescenta dores. É como um esporte para um tolo fazer o mal, mas um homem de entendimento tem sabedoria. O temor do perverso só sobrevirá a ele, mas o desejo do justo será concedido. Assim como o redemoinho de vento passa, assim passa o perverso, mas o justo é um fundamento eterno. Como vinagre para os dentes, e como fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. O temor do Senhor prolonga os dias, mas os anos dos perversos serão diminuídos. A esperança dos justos será alegria, mas a expectativa dos perversos perecerá. O caminho do Senhor é fortaleza para os justos, mas será destruição para os trabalhadores da iniquidade. O justo nunca será removido, mas os perversos não habitarão a terra. A boca do justo gera sabedoria, mas a língua perversa será cortada. Os lábios do justo sabem o que é aceitável, mas a boca dos perversos fala perversidades. Provérbios 11.
A balança falsa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Quando vem o orgulho, então vem a vergonha, mas com os humildes está a sabedoria. A integridade dos justos os guiará, mas a perversidade dos transgressores os destruirá. Riquezas não dão lucro no dia da ira, mas a justiça livra da morte. A justiça do perfeito endireitará o seu caminho, mas o perverso pela sua própria maldade cairá. A justiça dos justos os livrará, mas os transgressores serão apanhados em sua própria maldade. Quando um homem perverso morrer, perecerá a sua expectativa, e a esperança dos homens injustos perece. O justo é libertado do problema, e o ímpio vem em seu lugar. O hipócrita com sua boca destrói o seu vizinho, mas por meio do conhecimento os justos serão libertados. Quando tudo vai bem com o justo, a cidade se regozija, e quando o perverso perece a gritos. Pela bênção dos justos a cidade é exaltada, mas pela boca dos perversos é derrubada. Aquele que é vazio de sabedoria despreza seu vizinho, mas um homem de entendimento mantém sua paz. O mexeriqueiro revela os segredos, mas aquele de espírito fiel oculta o problema. Onde não há conselho, o povo cai, mas da multidão de conselhos há segurança. Aquele que é fiador de um estranho deve ser esperto para isso, e aquele que odeia a fiança estará seguro. Uma mulher graciosa retém a honra, e os homens fortes retêm riquezas. O homem misericordioso faz o bem para a própria alma, mas aquele que é cruel perturba sua própria carne. O perverso trabalha em uma obra enganosa, mas para o que semeia a justiça haverá recompensa certa. Como a justiça tende à vida, assim o que segue o mal persegue a sua própria morte. A abominação ao Senhor são aqueles que são perversos de coração, mas os justos em seu caminho são seu deleite. Ainda que junte as mãos, o perverso não ficará impune, mas a semente dos justos será entregue. Como uma joia de ouro no focinho de um suíno, assim é uma mulher justa que não tem discrição. O desejo dos justos é somente o bem, mas a expectativa dos perversos é a ira. Ao que distribui mais se lhe acrescenta, e ao que retém mais do que é justo, é para sua pobreza. A alma generosa próspera, e aquele que regar, também ele será regado. Ao que retém o milho o povo amaldiçoará, mas bênção haverá sobre a cabeça do que o vende. Aquele que diligentemente busca o bem, procura o favor, mas o que busca o dano, esse lhe sobrevirá. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos florescerão como um galho. O que perturba a sua própria casa herdará o vento, e o tolo será servo do sábio de coração. O fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha almas é sábio. Eis que o justo recebe na terra a retribuição, quanto mais o ímpio e o pecador. Provérbios 12. Quem ama a instrução ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é estúpido. O bom homem obtém o favor do Senhor, mas ao homem de perversas imaginações ele condenará. O homem não se estabelecerá pela perversidade, mas a raiz dos justos não será removida. A mulher virtuosa é uma coroa para seu marido, mas a que envergonha é como podridão nos seus ossos. Os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos dos perversos são engano. As palavras dos perversos são para ficar à espreita por sangue, mas a boca dos retos os livrará. Os ímpios são derrubados, e não permanecem, mas a casa dos justos ficará de pé. Um homem será elogiado de acordo com a sua sabedoria, mas aquele que é de coração perverso será desprezado. Aquele que é desprezado, e tem servo, é melhor do que aquele que honra a si e carece de pão. O homem justo se importa com a vida de seu animal, mas as ternas misericórdias dos perversos são cruéis. Aquele que lavra sua terra se satisfará de pão, mas o que segue pessoas vãs é vazio de entendimento. O perverso deseja a rede dos homens maus, mas a raiz dos justos produz fruto. O perverso é enlaçado pela transgressão de seus lábios, mas o justo sairá do problema. Um homem se satisfará com o bem pelo fruto de sua boca, e a recompensa das mãos de um homem será dada a ele. O caminho do tolo é reto para os seus próprios olhos, mas o que ouve o conselho é sábio. A ira do tolo é logo conhecida, mas um homem prudente encobre a vergonha. Aquele que fala a verdade anuncia a justiça, mas a falsa testemunha o engana. Há alguns que falam como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. O lábio da verdade se estabelecerá para sempre, mas a língua mentirosa dura só por um momento. O engano está no coração daqueles que imaginam o mal, mas a alegria para os que aconselham a paz. Nenhum mal acontecerá ao justo, mas o perverso será cheio de danos. Os lábios mentirosos são abominação ao Senhor, mas os que negociam de forma verdadeira são o seu deleite. O homem prudente oculta o conhecimento,
mas o coração dos tolos proclama a tolice. A mão dos diligentes dominará, mas os preguiçosos estarão debaixo do tributo. O peso no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. O justo é mais excelente do que o seu vizinho, mas o caminho dos perversos o seduz. O homem preguiçoso não acha o que ele pegou na caça, mas a substância do homem inteligente é preciosa. No caminho da justiça está a vida, e na sua vereda não há morte. Provérbios 13. O filho sábio ouve a instrução de seu pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Pelo fruto da sua boca o homem comerá o bem, mas a alma dos transgressores comerá a violência. Aquele que guarda sua boca guarda sua vida, mas aquele que abre muito os seus lábios terá destruição. A alma do preguiçoso deseja, e nada tem, mas a alma dos diligentes engordará. O homem justo odeia a mentira, mas o homem perverso faz vergonha e é repugnante. A justiça guarda aquele que é reto de caminho, mas a perversidade derruba o pecador. Há aquele que se faz de rico, embora não tenha nada, e há aquele que se faz de pobre, embora tenha grandes riquezas. O resgate da vida de um homem são suas riquezas, mas o pobre não ouve a repreensão. A luz dos justos se regozija, mas a lâmpada dos perversos se apagará. Do orgulho provém só a contenda, mas com os bem aconselhados está a sabedoria. A riqueza conseguida pela vaidade será diminuída, mas aquele que a junta pelo trabalho crescerá. A esperança de ferida faz adoecer o coração, mas quando o desejo vem, ele é uma árvore de vida. Quem desprezar a palavra será destruído, mas aquele que teme o mandamento será recompensado. A lei do sábio é uma fonte de vida para se livrar dos laços da morte. O bom entendimento favorece, mas o caminho dos transgressores é duro. Todo homem prudente negocia com conhecimento, mas o tolo espraia a sua loucura. Um mensageiro perverso cai na injúria, mas um embaixador fiel é saúde. Pobreza e vergonha virão àquele que rejeita a instrução, mas o que considera a repreensão será honrado. O desejo cumprido é doce para a alma, mas apartar-se do mal é abominável para os tolos. Aquele que anda com homem sábio será sábio, mas um companheiro de tolo será destruído. O mal persegue os pecadores, mas aos justos o bem será retribuído. O bom homem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, e a riqueza do pecador é depositada para o justo. Muita comida está na lavoura do pobre, mas há o que é destruído por falta de juízo. Aquele que poupa sua vara odeia o seu filho, mas aquele que o ama, o castiga desde cedo. O justo come para satisfação de sua alma, mas a barriga dos perversos passará necessidade. Provérbios 14. Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derruba com suas mãos. Aquele que anda na sua retidão teme ao Senhor, mas aquele que é perverso em seus caminhos o despreza. Na boca do tolo há uma vara para o seu orgulho, mas os lábios dos sábios os preservarão. Onde não há bois, o estábulo é limpo, mas pela força do boi há muito crescimento. Uma testemunha fiel não mentirá, mas uma falsa testemunha proferirá mentiras. O escarnecedor busca sabedoria e não a encontra, mas o conhecimento é fácil para aquele que entende. Sai da presença de um homem tolo, quando não achares nele os lábios do conhecimento. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a loucura dos tolos é o engano. Os tolos zombam do pecado, mas entre os justos a benevolência. O coração conhece a sua própria amargura, e um estranho não intervém na sua alegria. A casa dos ímpios será derrubada, mas o tabernáculo dos retos florescerá. Há um caminho que parece certo ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Até no riso o coração é desgostoso, e o fim da alegria é tristeza. O apóstata de coração se preencherá de seus próprios caminhos, e o bom homem se satisfará de si mesmo. O simples acredita em cada palavra, mas o homem prudente olha bem por onde vai. O homem sábio teme, e aparta-se do mal, mas o tolo se enfurece, e é confiante. Aquele que logo fica irado trata tolamente, e o homem de perversas imaginações é odiado, os simples herdam a loucura, mas os prudentes são coroados com o conhecimento. Os maus se curvam diante dos bons, e os perversos aos portões dos justos. O pobre é odiado até pelo seu próprio vizinho, mas o rico tem muitos amigos. Aquele que despreza o seu vizinho peça, mas aquele que tem misericórdia do pobre, feliz ele é. Não erram os que maquinam o mal? Mas a misericórdia e a verdade serão para aqueles que maquinam o bem. Em todo trabalho há lucro, mas o falar dos lábios tende somente à pobreza. A coroa dos sábios é a sua riqueza, mas a tolice dos tolos é loucura. Uma testemunha verdadeira livra almas, mas uma testemunha enganosa fala mentiras.
No temor do Senhor há forte confiança, e seus filhos terão um lugar de refúgio. O temor do Senhor é fonte de vida, para desviar dos laços da morte. Na multidão do povo está a honra do rei, mas na falta de povo está a destruição do príncipe. Aquele que é tardio em irar-se é grande entendimento, mas aquele que é de espírito impaciente exalta a loucura. O coração sadio é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Aquele que oprime o pobre afronta o seu Criador, mas aquele que o honra tem misericórdia dos pobres. Os perversos são desviados em sua maldade, mas o justo tem esperança em sua morte. A sabedoria repousa no coração daquele que tem entendimento, mas aquele que está no meio dos tolos se faz conhecido. A justiça exalta uma nação, mas o pecado é a vergonha de qualquer pessoa. O favor do rei é direcionado ao servo sábio, mas sua ira é contra aquele que causa vergonha. Provérbios 15. A resposta suave afasta a ira, mas palavras graves atiçam a raiva. A língua dos sábios usa o conhecimento corretamente, mas a boca dos tolos derrama a tolice. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. A língua saudável é árvore de vida, mas a perversidade nela é uma brecha no espírito. Um tolo despreza a instrução de seu pai, mas o que considera a repreensão é prudente. Na casa do justo há muito tesouro, mas nos rendimentos dos perversos há problema. Os lábios dos sábios espalham conhecimento, mas o coração dos tolos não o faz. O sacrifício dos perversos é abominação ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu deleite. O caminho dos perversos é abominação ao Senhor, mas ele ama aquele que segue a justiça. Correção severa para aquele que abandona o caminho, e o que odeia a repreensão morrerá. O inferno e a destruição estão perante o Senhor, quanto mais os corações dos filhos dos homens. Um escarnecedor não ama alguém que o repreenda, nem se chegará para os sábios. O coração alegre torna contente a face, mas pelo pesar do coração o espírito se parte. O coração daquele que tem entendimento busca o conhecimento, mas a boca dos tolos se alimenta da tolice. Todos os dias do aflito são maus, mas aquele que é de coração alegre tem festa contínua. Melhor é o pouco com o temor do Senhor, do que um grande tesouro, e com ele problemas. Melhor é um banquete de ervas, onde há amor, do que o boi cevado, e com ele o ódio. Um homem irado atiça contendas, mas aquele que é tardio em irar-se apaziguará a luta. O caminho do homem preguiçoso é como uma cerca viva de espinhos, mas o caminho dos justos se faz plano. Um filho sábio alegra seu pai, mas um homem tolo despreza sua mãe. A loucura é alegria para aquele que é destituído de sabedoria, mas um homem de entendimento caminha retamente. Quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas da multidão de conselheiros eles são estabelecidos. Um homem alegra-se pela resposta de sua boca, e quão boa é a palavra dita a seu tempo. Para o sábio, o caminho da vida é para cima, para que ele possa se desviar do inferno que está embaixo. O Senhor destruirá a casa dos orgulhosos, mas ele estabelecerá a fronteira da viúva. Os pensamentos dos perversos são abominação para o Senhor, mas as palavras dos puros são palavras agradáveis. Aquele que é ganancioso com um ganho perturba a sua própria casa, mas aquele que odeia presentes viverá. O coração do justo medita para responder, mas a boca dos perversos derrama coisas mais. O Senhor está longe dos perversos, mas ele ouve a oração dos justos. A luz dos olhos regozija o coração, e a boa notícia fortalece os ossos. O ouvido que ouve a repreensão da vida habita entre os sábios. Aquele que recusa a instrução despreza a sua própria alma, mas o que ouve a repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e antes da honra está a humildade. Provérbios 16. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Todos os caminhos do homem são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Confia tuas obras ao Senhor, e os teus pensamentos serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para si, sim, até o perverso para o dia do mal. Todo aquele que é orgulhoso de coração é abominação ao Senhor, não ficará impune mesmo de mãos postas. Pela misericórdia e verdade a iniquidade é purificada, e pelo temor do Senhor os homens se apartam do mal. Quando os caminhos de um homem agradam ao Senhor, ele faz até mesmo seus inimigos estarem em paz com ele. Melhor é o pouco com justiça, do que grandes rendas sem direito. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor direciona os seus passos. Nos lábios do rei está a sentença divina, a sua boca não transgride em julgamento.
O peso justo e a balança são do Senhor, todos os pesos da bolsa são sua obra. É abominação aos reis cometerem perversidade, porque o trono é estabelecido pela justiça. Lábios justos são o deleite dos reis, e eles amam aquele que fala o certo. A ira de um rei é como mensageiros da morte, mas um homem sábio a pacificará. Na luz do semblante de um rei está a vida, e o seu favor é como uma nuvem da chuva ser o dia. Quão melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e adquirir entendimento em vez de se escolher a prata. A estrada do reto é desviar-se do mal, aquele que guarda o seu caminho preserva a sua alma. O orgulho precede a destruição, e o espírito altivo precede a queda. Melhor é ser de espírito humilde com os mansos, do que dividir o despojo com os orgulhosos. Aquele que lida sabiamente com um assunto encontrará o bem, e o que confia no Senhor, feliz é ele. O sábio de coração será chamado de prudente, e a doçura dos lábios aumenta o aprendizado. O entendimento é uma fonte de vida para aquele que o possui, mas a instrução dos tolos é a loucura. O coração do sábio ensina a sua boca, e acrescenta o aprendizado aos seus lábios. Palavras agradáveis são como um favo de mel, doce para a alma, e saúde para os ossos. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o seu fim são os caminhos da morte. O trabalhador trabalha para si mesmo, porque a sua boca lhe implora por isso. O homem ímpio cava o mal, e nos seus lábios há um fogo ardente. O homem perverso semeia contenda, e o intrigante separa os maiores amigos. Um homem violento incita o seu vizinho, e o leva para o caminho que não é bom. Ele fecha os seus olhos para imaginar coisas perversas, movendo seus lábios, ele efetua o mal. A cãs é uma coroa de glória, se for encontrada no caminho da justiça. Aquele que é tardio em se irar é melhor do que o poderoso, e o que domina o seu espírito do que aquele que toma uma cidade. A sorte é lançada no colo, mas sua total disposição é do Senhor. Provérbios 17. Melhor é um bocado seco, e sua quietude, do que uma casa cheia de sacrifícios e com contenda. Um servo sábio terá domínio sobre um filho que causa vergonha, e terá parte da herança entre os irmãos. O crisol é para a prata, e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações. O perverso atenta para os falsos lábios, e o mentiroso dá ouvidos à língua maldosa. Quem zomba dos pobres envergonha o seu Criador, e aquele que se alegra com as calamidades não ficará impune. Os filhos dos filhos são a coroa dos idosos, e a glória dos filhos são seus pais. O discurso excelente não cai bem ao tolo, muito menos o lábio mentiroso ao príncipe. Como pedra preciosa é o presente aos olhos de quem o recebe, para onde quer que se volte, prosperará. Aquele que encobre a transgressão busca o amor, mas aquele que repete um assunto separa os muitos amigos. A repreensão entra mais em um homem sábio do que 100 açoites no touro. Um homem mau busca apenas a rebelião, portanto, um mensageiro cruel será enviado contra ele. Que uma ursa roubada de seus filhotes encontre um homem, em vez de um tolo na sua loucura. A quem quer que recompense o mal pelo bem, o mal não partirá de sua casa. O princípio da contenda é como alguém que deixa a água sair, portanto, deixa discórdia antes que haja rixas. Aquele que justifica o perverso e o que condena o justo, ambos são abominação ao Senhor. De que serve na mão do tolo preço para comprar a sabedoria, visto que ele não tem coração para ela? Um amigo ama em todo o tempo, e na adversidade nasce um irmão. Um homem vazio de entendimento aperta a mão e se torna fiador na presença de seu amigo. Aquele que ama a transgressão ama a contenda, e aquele que exalta o seu portão busca a destruição. Aquele que tem um coração mau não encontra o bem, e aquele que tem a língua perversa cai no dano. Aquele que gera um tolo para sua tristeza o faz, e o pai de um tolo não tem alegria. Um coração alegre é como um bom remédio, mas um espírito partido seca os ossos. Um homem perverso tira um presente do peito para perverter os caminhos do juízo. A sabedoria está diante daquele que tem entendimento, mas os olhos de um tolo estão nos confins da terra. Um filho insensato é uma aflição para o seu pai, e amargura para aquela que o deu à luz. Também não é bom punir o justo, nem atacar os príncipes por equidade. Aquele que tem conhecimento poupa as suas palavras, e um homem de entendimento é de excelente espírito. Até um tolo, quando fica quieto, é contado como sábio, e aquele que fecha seus lábios é estimado como um homem de entendimento. Provérbios 18. O homem que se isola busca seu próprio desejo, procurou e intermediou com toda a sabedoria. Um tolo não tem prazer no entendimento, mas isso seu coração pode descobrir por si mesmo. Quando vier o perverso, vem também o desprezo, e com a ignomínia a vergonha.
As palavras da boca de um homem são como águas profundas, e a fonte da sabedoria como um ribeiro que corre. Não é bom aceitar a pessoa do perverso para derrubar o justo em juízo. Os lábios de um tolo entram em contenda, e a sua boca pede por pancadas. A boca de um tolo é a sua destruição, e os seus lábios são o laço da sua alma. As palavras do mexeriqueiro são como feridas, elas descem às partes mais profundas da barriga. Aquele que também é preguiçoso no seu trabalho é irmão daquele que é um grande desperdiçador. O nome do Senhor é uma torre forte, o justo corre para ela e está seguro. A fortuna do homem rico é a sua cidade forte, e como uma muralha alta é a sua própria presunção. O coração do homem se exalta antes de ser destruído, e antes da honra está a humildade. Aquele que responde uma questão antes de ouvi-la é loucura e vergonha sobre si. O espírito do homem sustentará a sua enfermidade, mas um espírito é ferido, quem o suportará? O coração do prudente adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios busca o conhecimento. O presente de um homem abre o seu caminho e o leva diante de grandes homens. Aquele que é o primeiro em sua própria causa parece justo, porém vem o seu próximo e o examina. A sorte faz com que as contendas cessem, e divide entre os poderosos. O irmão ofendido é mais difícil de se conquistar do que uma cidade forte, e suas contendas são como as barras de um castelo. A barriga de um homem se satisfará com o fruto de sua boca, e com o acréscimo de seus lábios ele estará satisfeito. A morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles que a amam comerão do seu fruto. Aquele que encontra uma esposa acha uma coisa boa, e obtém o favor do Senhor. O pobre usa súplicas, mas o rico responde com dureza. Um homem que tem amigos deve mostrar-se amigável, e é um amigo mais chegado do que um irmão. Provérbios 19. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que aquele que é perverso em seus lábios, e é um tolo. Assim como não é bom ficar a alma sem conhecimento, peça aquele que se apressa com os seus pés. A tolice do homem perverte o seu caminho, e o seu coração se irrita contra o Senhor. A riqueza faz muitos amigos, mas o pobre é separado de seu vizinho. A falsa testemunha não ficará impune, e aquele que fala mentiras não escapará. Muitos suplicarão o favor do príncipe, e todo homem é amigo daquele que dá presentes. Todos os irmãos do pobre o odeiam, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Ele os busca com palavras, e ainda assim elas lhe faltam. Aquele que adquire sabedoria ama sua própria alma, aquele que mantém o entendimento encontrará o bem. A falsa testemunha não ficará impune, e aquele que fala mentiras perecerá. O deleite não é decoroso para um tolo, muito menos um servo dominar sobre príncipes. A discrição de um homem retém a sua ira, e a sua glória passar por cima da transgressão. A ira do rei é como o rugido de um leão, mas seu favor é como o orvalho sobre a grama. O filho tolo é a calamidade de seu pai, e as contendas de uma esposa são um gotejar contínuo. Casa e riquezas são a herança dos pais, e a esposa prudente vem do Senhor. A preguiça lança e eme profundo sono, e a alma indolente sofrerá a fome. Aquele que guarda o mandamento, guarda sua própria alma, mas aquele que despreza os seus caminhos morrerá. Aquele que tem pena dos pobres empresta ao Senhor, e aquilo que tiver dado, ele lhe pagará novamente. Castiga o teu filho enquanto há esperança, e não deixes que a tua alma ceda por causa de seu choro. Um homem de grande ira sofrerá a punição, porque se tu livrares ainda terás de tornar a fazê-lo. Ouve o conselho, e recebe a instrução, para que no fim possa ser sábio. Há muitos propósitos no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. O desejo de um homem é sua bondade, é melhor um homem pobre do que um mentiroso. O temor do Senhor tende a vida, aquele que o tem habitará satisfeito, não será visitado pelo mal. Um homem preguiçoso esconde a sua mão em seu peito, e não tem disposição nem de levá-la à sua boca. Bate em um escarnecedor, e o simples tomará cuidado, e reprova alguém que tem em entendimento, e ele entenderá o conhecimento. Aquele que aflige o seu pai e expulsa sua mãe é um filho que causa vergonha e traz desonra. Filho meu, ouvindo a instrução, cessa de te desviares das palavras do conhecimento. Uma testemunha ímpia escarnece do juízo, e a boca do perverso devora a iniquidade. Preparados estão os juízos para os escarnecedores, e os açoites para as costas dos tolos. Provérbios 20. O vinho é um zombador, a bebida forte é colérica, e quem quer que seja enganado diz em modo não é sábio. O temor do rei é como o rugido de um leão, quem quer que o provoque a raiva peça contra a sua própria alma.
É uma honra para um homem cessar os conflitos, mas todo tolo é intrometido. O preguiçoso não lavrará por causa do frio, portanto, ele mendigará na colheita e nada terá. Como as águas profundas é o conselho no coração do homem, mas um homem de entendimento atrará para fora. A maioria dos homens proclamará toda sua própria bondade, mas um homem fiel, quem pode não entrar? O homem justo anda na sua integridade, seus filhos são abençoados após ele. Um rei que se assenta no trono do juízo dissipa todo o mal com os seus olhos. Quem poderá dizer, purifiquei o meu coração, eu sou puro de meu pecado? Pesos diferem tens e medidas diferentes, ambos são igualmente abominação ao Senhor. Até uma criança é conhecida pelos seus feitos, se a sua obra for pura e se está certa. O ouvido que ouve, e o olho que vê, o Senhor os fez a ambos. Não ames o sono, para que não venhas a pobreza, abre os teus olhos, e te satisfarás com o pão. Nada vale, diz o comprador, mas quando ele vai pelo seu caminho, então ele se gaba. Há ouro e abundância de rubis, mas os lábios do conhecimento são joia preciosa. Toma a sua vestimenta, que é garantia para um estranho, e toma o penhor dele por uma mulher estranha. O pão do engano é doce para o homem, mas depois a sua boca se encherá de cascalho. Todo propósito é estabelecido pelo conselho, e com bons conselhos se afiaze a guerra. Aquele que vai por aí como mexeriqueiro revela segredos, portanto, não te intrometas com o que lisonjeia com os seus lábios. O que amaldiçoa seu pai ou sua mãe, apagar-se-á a sua lâmpada em trevas obscuras. A herança que no princípio é adquirida às pressas, no fim não será abençoada. Não digas tu, eu retribuirei o mal, mas espera no Senhor e ele te salvará. Pesos diferentes são uma abominação ao Senhor, e a balança falsa não é boa. Os passos do homem são do Senhor, como poderá então um homem entender o seu próprio caminho? Laço é para o homem devorar aquilo que é santo, e só refletir depois de feitos os votos. Um rei sábio espalha os perversos e traz sobre eles a roda. O espírito do homem é a luz do Senhor, que esquadrinha todo o interior até o mais íntimo do ventre. Misericórdia e verdade preservam o rei, e seu trono é sustentado pela misericórdia. A glória dos homens jovens é a sua força, e a beleza dos homens velhos é a cãs. O azulado de uma ferida purifica do mal, como também as pancadas que penetram até o mais íntimo do ventre. Provérbios 21. Como os rios de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, ele o inclina para onde quiser. Todo o caminho do homem é certo aos seus próprios urus, mas o Senhor pondera os corações. Fazer justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. O olhar altivo, um coração orgulhoso, e o lavrar dos perversos é pecado. Os pensamentos do diligente tendem somente para a fartura, mas os de todo aquele que é apressado somente para a necessidade. A obtenção de tesouros por meio de uma língua mentirosa é uma vaidade passageira daqueles que buscam a morte. O roubo dos perversos os destruirá, porque se recusam a fazer justiça. O caminho do homem é perverso e estranho, mas quanto ao puro, sua obra é reta. É melhor habitar no canto do eirado do que com uma mulher briguenta em uma casa ampla. A alma do perverso deseja o mal, o seu próximo não encontra favor em seus olhos. Quando o escarnecedor é punido, o simples faz-se sábio, e quando o sábio é instruído, recebe o conhecimento. O homem justo considera sabiamente a casa dos perversos, mas Deus derruba os perversos por causa de sua perversidade. O que tampa os seus ouvidos ao clamor dos pobres, ele mesmo também clamará, mas não será ouvido. Um presente que se dá em secreto pacifica a ira, e o presente posto no seio põe fim à forte indignação. O fazer justiça é alegria para o justo, mas destruição haverá aos que obram iniquidade. O homem que anda desviado do caminho do entendimento permanecerá na congregação dos mortos. Aquele que ama o prazer será um homem pobre, aquele que ama o vinho e o azeite não enriquecerá. O perverso será um resgate para o justo, e o transgressor para o reto. É melhor morar no deserto do que com uma mulher contenciosa e irritada. Há tesouro desejável e azeite na habitação do sábio, mas o homem tolo gasta tudo. Aquele que segue a justiça e a misericórdia achará a vida, a justiça e a honra. Um homem sábio mede a cidade do poderoso e humilha a força da sua confiança. Quem guarda sua boca e a sua língua, guarda sua alma de problemas. Escarnecedor é o nome do orgulhoso e arrogante, aquele que procede com ira orgulhosa. O desejo do preguiçoso mata, porque as suas mãos se recusam a trabalhar. Ele ambiciona gananciosamente o dia inteiro, mas o justo dá, e nada poupa. O sacrifício do perverso é abominação,
quanto mais oferecendo-o com uma mente perversa. A falsa testemunha perecerá, porém o homem que ouve, falará constantemente. O homem perverso endurece a sua face, mas quanto ao reto, ele direciona o seu caminho. Não há sabedoria, nem entendimento, nem conselho contra o Senhor. O cavalo é preparado para o dia da batalha, mas a segurança é do Senhor. Provérbios 22. Mais vale a escolha de um bom nome do que grandes riquezas, e o favor amoroso é melhor do que a prata e o ouro. O rico e o pobre se encontram, o Senhor é o Criador de todos eles. Um homem prudente prevê o mal, e esconde-se, mas os simples passam e são punidos. Pela humildade e pelo temor do Senhor são as riquezas, a honra e a vida. Espinhos e laços estão no caminho do perverso, aquele que guardar a sua alma estará longe deles. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Aquele que semeia a iniquidade colherá vaidade, e a vara de sua ira falhará. Aquele que tem um olho beneficente será abençoado, porque ele dá do seu pão aos pobres. Lança fora o escarnecedor, e a contenda sairá, sim, cessarão a luta e a vergonha. Aquele que ama a pureza de coração, por causa da graça de seus lábios, será amigo do rei. Os olhos do Senhor preservam o conhecimento, e ele derruba as palavras do transgressor. O homem preguiçoso diz: há um leão lá fora, serei morto nas ruas. A boca da mulher estranha é uma cova profunda, aquele que for abominado pelo Senhor cairá nela. A tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afastará dela. Aquele que oprime o pobre para aumentar suas riquezas, e aquele que dá ao rico, certamente virá a necessitar. Inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o teu coração ao meu conhecimento. Porque será agradável se as guardares dentro de ti, se aplicares todas elas aos teus lábios. Para que a tua confiança esteja no Senhor, a te tornei conhecido este dia, a ti mesmo. Não te escrevi excelentes coisas, em conselhos e conhecimento, para fazer-te saber a certeza das palavras da verdade, para que pudeste responder as palavras da verdade aos que forem enviados a ti. Não roubes ao pobre, porque ele é pobre, nem oprima o aflito do portão, porque o Senhor pleiteará por sua causa, e saqueará a alma daqueles que saquearem. Não faças amizade com o homem raivoso, e não ande coeme o homem furioso, para que não aprendas seus caminhos, e consigas um laço para a tua alma. Não sejas tu um daqueles que apertam as mãos, ou daqueles que são fiadores de dívidas. Se nada tens para pagar, por que ele deveria levar tua cama de debaixo de ti? Não removas os limites antigos que teus pais estabeleceram. Vês tu o homem diligente em seu negócio? Ele ficará diante de reis, não ficará diante de homens maus. Provérbios 23. Quando te assentares para comer com um governante, considera diligentemente o que é posto diante de ti, e põe uma faca à tua garganta se fores um homem de grande apetite. Não sejas desejoso de suas iguarias, porque são um alimento enganoso. Não trabalhes para ficar rico, pare da tua própria sabedoria. Porás tu os teus olhos sobre aquilo que não é? Porque certamente as riquezas fazem asas para si, como a águia que voa em direção ao céu. Não comas o pão daquele que tem um olho mau, nem cobices as suas saborosas carnes, porque como ele pensa em seu coração, assim é ele. Come e bebe, te diz ele, mas o seu coração não está contigo. Vomitarás o bocado que comeste, e perderás as tuas doces palavras. Não fales aos ouvidos de um tolo, porque ele desprezará a sabedoria das tuas palavras. Não removas os limites antigos e não entres nos campos dos órfãos, porque o seu Redentor é poderoso, ele pleiteará pela causa deles contigo. Aplica o teu coração à instrução, e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Não retenhas a correção da criança, pois se tu bateres nele com uma vara, ele não morrerá. Tu o baterás com a vara, e livrarás a sua alma do inferno. Meu filho, se o teu coração for sábio, meu coração regozijará, o meu próprio. Sim, meus rins se regozijarão quando teus lábios falarem coisas retas. Não deixes teu coração invejar os pecadores, mas estejas do temor do Senhor o dia todo. Porque certamente há um fim, e a tua expectativa não será cortada. Ouve tu, meu filho, e sê sábio, e guia o teu coração no caminho. Não estejas entre os bebedores de vinho, entre turbulentos comedores de carne, porque o bêbado e o comilão verão a pobreza, e a sonolência vestirá um homem com trapos. Ouve ao teu pai, que te gerou, e não desprezes tua mãe, quando ela estiver velha. Compra a verdade, e não a vendas, e também a sabedoria, a instrução e o entendimento.
O pai do justo se regozijará grandemente, e aquele que gera um filho sábio terá alegria nele. Teu pai e tua mãe ficarão felizes, e aquela que te gerou se regozijará. Meu filho, dá-me o teu coração, e deixa teus olhos observarem os meus caminhos. Porque cova profunda é a prostituta, e poço estreito a mulher estranha. Pois ela, como uma presa, fica à espreita, e aumenta os transgressores entre os homens. De quem são os ais? De quem as tristezas? De quem as contendas? De quem as queixas? De quem as feridas sem motivo? De quem os olhos vermelhos? Daqueles que ficam muito tempo com o vinho, aqueles que vão buscar vinho misturado. Não olhes para o vinho quando ele estiver vermelho, quando der sua cor na taça, quando ele se mover suavemente. No final, ele pica como uma serpente e ferroa como uma víbora. Teus olhos contemplarão uma mulher estranha, e teu coração proferirá coisas perversas. Sim, tu serás como aquele que se deita no meio do mar, ou como aquele que permanece sobre o topo de um mastro. E dirás, me feriram, e eu não estava enfermo, me bateram, e eu não senti, quando despertarei? Tornarei a buscá-lo outra vez. Provérbios 24. Não tenhas invejas dos homens maus, nem desejes estar com eles, porque o seu coração medita a destruição, e os seus lábios falam de danos. Através da sabedoria se edifica uma casa, e pelo entendimento ela é estabelecida, e pelo conhecimento se encherão as câmaras com todas as riquezas preciosas e agradáveis. Um homem sábio é forte, sim, um homem de conhecimento aumenta a força. Porque com conselhos sábios tu farás a guerra, e na multidão de conselheiros a segurança. A sabedoria é alta demais para o eme tolo. Ele não abre a sua boca no portão. Aquele que pensa em fazer o mal será chamado de pessoa danosa. O pensamento do tolo é pecado, e o escarnecedor é uma abominação aos homens. Se te enfraqueceres no dia da adversidade, tua força é pequena. Livros que estão sendo levados para a morte, e os que estão prestes a serem mortos, a esses detém. Se dizes, eis que não sabíamos, aquele que pondera o coração não o considerou? E aquele que guarda a tua alma, não sabe disso? Não retribuir a cada homem de acordo com suas obras? Meu filho, come mel, porque é bom, e o favo de mel é doce ao teu paladar, assim será para a tua alma o conhecimento da sabedoria. Quando tiveres encontrado, então haverá uma recompensa e a tua expectativa não será cortada. Não fiques à espreita, ó homem perverso, contra a habitação do justo, não estrades o seu lugar de repouso, porque um homem justo cai 7 vezes, e se levanta novamente, mas os perversos cairão no mal. Quando teu inimigo cair, não te regozijes, nem deixes que alegre-se o teu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não o veja, e isso desagrade, e desvie dele a sua ira. Não te desgastes por causa dos homens maus, nem tenhas inveja dos perversos, porque não haverá recompensa para o homem mau, e a lâmpada do perverso será apagada. Meu filho, teme ao Senhor e ao Rei, e não te intrometas com aqueles que são dados à mudança, porque de repente se levantará a sua calamidade, e a ruína de ambos, quem a conhece? Estas coisas também pertencem aos sábios. Não é bom ter respeito de pessoas em juízo. Aquele que disser ao perverso, tu és justo, a este os povos amaldiçoarão, as nações o abominarão, mas para aqueles que o repreenderem haverá deleite, e sobre eles virá uma boa bênção. Todo homem te dá uma resposta correta, deve beijar seus lábios. Prepara a tua obra fora, e torna-a apta para ti no campo, e depois edifica a tua casa. Não sejas sem motivo testemunha contra o teu vizinho, e não enganes com os teus lábios. Não digas, farei a ele, como ele fez a mim, eu recompensarei a cada homem de acordo com a sua obra. Eu fui pelo campo do preguiçoso, e pela vinha do homem vazio de entendimento, e eis que ela estava toda cheia de espinhos, e urtivas tinham coberto sua superfície, e o seu muro de pedras estava demolido. Então eu vi, e o considerei bem, olhei sobre ele, e recebi instrução. Ainda, um pouco a dormir, um pouco a toscanejar, um pouco a cruzar os braços em repouso. Assim virá a tua pobreza como alguém que viaja, e a tua necessidade como um homem armado. Provérbios 25. Estes também são provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. É a glória de Deus encobrir as coisas, mas a honra dos reis é vasculhar um assunto. O céu, pela altura, e a terra, pela profundidade, e o coração dos reis é inescrutável. Tira a impureza da prata, e sairá vaso para o refinador. Tira o perverso de diante do rei, e o seu trono se estabelecerá na justiça.
Não te estendas a ti mesmo na presença do rei, e não fiques no lugar de grandes homens, porque melhor é que te digam, venha aqui em cima, do que seres humilhado na presença do príncipe a quem teus olhos viram. Não saias apressadamente para lutar, para que no fim não saibas o que fazer, quando teu vizinho tiver te envergonhado. Discute a tua causa com o teu vizinho, e não reveles o segredo a outro, para que aquele que o ouvir não te envergonhe e a tua infâmia não se desvie. Uma palavra apropriadamente falada é como maçãs de ouro em gravuras de prata. Como um brinco de ouro, e como um ornamento de ouro fino, assim é um sábio reprovador sobre um ouvido obediente. Como o frio da neve no tempo da colheita, assim é um mensageiro fiel para aqueles que o enviam, porque ele refresca a alma de seus senhores. Quem quer que se gabe de um presente falso é como as nuvens e o vento sem a chuva. Pela longa tolerância se persuade um príncipe, e a língua suave quebranta o osso. Achaste mel? Como tanto quanto te for suficiente, para que não te fartes dele e o vomites. Afasta os teus pés da casa do teu vizinho, para que ele não fique cansado de ti, e assim te odeie. Marreta, e espada, e flecha afiada, o homem te levanta falso testemunho contra o seu vizinho. A confiança em um homem desleal em tempos de dificuldade é como um dente quebrado, e pé desconjuntado. Como aquele que toma a vestimenta no tempo frio, e como o vinagre sobre o salitre, assim é aquele que canta canções para um coração aflito. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim amontoarás brasas sobre a sua cabeça, e o Senhor te recompensará. O vento norte dispersa a chuva, e a face irada, a língua maledicente. É melhor habitar no canto de um eirado, do que com uma mulher briguenta em uma casa ampla. Como águas frias para uma alma sedenta, assim são as boas novas vindas de uma terra distante. Um homem justo caindo diante de um perverso é como uma fonte turva, e uma nascente corrompida. Não é bom comer muito mel, assim como para os homens buscar sua própria glória não há glória. Aquele que não tem domínio sobre seu próprio espírito é como uma cidade demolida e sem muralhas. Provérbios 26. Como a neve no verão, e como a chuva na colheita, assim a honra não convém ao tolo. Como o pássaro ao vadear, como a andorinha ao voar, assim a maldição sem motivo não virá. Um chicote para o cavalo, uma rédea para o jumento, e uma vara para as costas dos tolos. Não respondas a um tolo de acordo com a sua loucura, para que não sejas como ele. Responde a um tolo de acordo com a sua loucura, para que ele não seja sábio em seu próprio conceito. Aquele que envia uma mensagem pela mão de um tolo, corta os pés e dá-lhe o dano. As pernas do coxo não são iguais, assim é uma parábola na boca dos tolos. Como o que prende a pedra na funda, assim é aquele que dá honra a um tolo. Como um espinho que entra pela mão de um bebado, assim é uma parábola na boca dos tolos. O grande Deus que formou todas as coisas, tanto recompensa ao tolo, quanto recompensa aos transgressores. Como um cão retorna ao seu vômito, assim um tolo retorna à sua loucura. Vês tu um homem sábio e eme seu próprio conceito? Há mais esperança para um tolo do que para ele. O homem preguiçoso diz, há um leão no caminho, um leão está nas ruas. Como a porta vira sobre suas dobradiças, assim faz o preguiçoso sobre sua cama. O preguiçoso esconde a sua mão em seu peito, ela o aflige a levá-la novamente à sua boca. O preguiçoso é mais sábio em seu próprio conceito do que 7 homens que possam dar um motivo. Aquele que passa e se intromete em uma briga que não lhe pertence é como alguém que toma um cão pelas orelhas. Como um homem louco que lança tições, flechas e morte, assim é o homem que engana o seu vizinho e diz, não sou eu um brincalhão? Onde não há madeira, o fogo se apaga, então, onde não há mexeriqueiro, cessa a contenda. Como os carvões para as brasas e a madeira para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. As palavras de um mexeriqueiro são como feridas, elas descem ao mais íntimo do ventre. Os lábios ardentes e um coração perverso são como um caco coberto de impurezas da prata. Aquele que odeia dissimula com seus lábios, no seu interior encobre o engano. Quando ele falar bonito, não acredites nele, pois há 7 abominações em seu coração. De quem o ódio é encoberto pelo engano, sua perversidade será exposta diante de toda a congregação. Quem quer que cave uma cova cairá nela, e aquele que rola uma pedra, ela retornará sobre ele. A língua mentirosa odeia aqueles que são afligidos por ela, e uma boca lisonjeira opera a ruína. Provérbios 27. Não te gabes do amanhã, porque não sabes o que trará o dia. Deixai que outro homem te louve, e não a tua própria boca, um estranho, e não os teus próprios lábios.
Uma pedra é pesada, e a areia tem peso, mas a ira do tolo é mais pesada que ambas. A ira é cruel, e a raiva é ultrajante, mas quem é capaz de permanecer diante da inveja? Melhor é a repreensão aberta do que o amor secreto. Fiéis são as feridas de um amigo, mas os beijos de um inimigo são enganosos. A alma cheia detesta o favo de mel, mas para a alma faminta cada coisa amarga é doce. Como um pássaro te vadeia para longe do seu ninho, assim é um homem que vadeia longe do seu lugar. Um unguento e perfume regozijam o coração, assim o faz a doçura do amigo de um homem pelo conselho cordial. Não abandones o teu amigo, ou o amigo de teu pai, nem entres na casa de teu irmão no dia da tua calamidade, porque melhor é um vizinho que está perto do que um irmão longe. Meu filho, sê sábio, e alegra o meu coração, para que eu possa responder àquele que me repreende. Um homem prudente prevê o mal e se esconde, mas os simples seguem adiante e são punidos. Toma a roupa daquele que é fiador de um estranho, e toma o penhor daquele que o é para uma mulher estranha. Aquele que abençoa o seu amigo em voz alta, levantando cedo de manhã, isso lhe será computado como maldição. O gotejar contínuo em um dia muito chuvoso, e uma mulher contenciosa são semelhantes. Quem quer que a esconda, esconde o vento, e o unguento de sua mão direita, que denuncia-se. O ferro afia o ferro, assim também, um homem afia o semblante de seu amigo. Quem quer que cuide da figueira comerá seu fruto, assim também, aquele que esperar pelo seu senhor será honrado. Como na água a face corresponde à face, assim também, o coração do homem ao homem. O inferno e a destruição nunca estão cheios, assim também, os olhos do homem nunca estão satisfeitos. Como o crisol é para a prata, e a fornalha para o ouro, assim é um homem para o seu louvor. Mesmo que tritures um tolo num pilão entre o trigo com um pistilo, ainda assim, sua tolice não se apartará dele. Sê tu diligente para conhecer o estado de teus rebanhos, e olha bem para as tuas manadas. Porque as riquezas não são para sempre, e a coroa dura em todas as gerações. O feno aparece, e a grama terra se mostra, e as ervas dos montes se juntam. Os cordeiros são para o teu vestir, e os bodes são o preço do campo. E tu terás leite de cabra suficiente para o teu alimento, para o alimento da tua família, e para o sustento das tuas donzelas. Provérbios 28. Os perversos fogem quando nenhum homem os persegue, mas os justos são audazes como um leão. Pela transgressão de uma terra muitos são os seus príncipes, mas por um homem de entendimento e conhecimento seu estado será prolongado. Um homem pobre que oprime os pobres é como a chuva varredora, que não deixa comida. Aqueles que abandonam a lei louvam os perversos, mas os que guardam a lei contendem com eles. Os homens maus não entendem o juízo, mas aqueles que buscam mal, Senhor, entendem todas as coisas. Melhor é o pobre que anda na sua retidão, do que aquele que é perverso em seus caminhos, embora seja rico. Quem quer que guarde a lei é como um filho sábio, mas aquele que é companheiro dos homens tumultuosos envergonha o seu pai. Aquele que aumenta os seus bens com usura e ganha injusto, ajunta-los para aquele que tiver pena dos pobres. Aquele que desvia o seu ouvido de ouvir a lei, até a sua oração será abominação. Quem quer que faça o justo se desviar para o mau caminho, cairá em sua própria cova, mas os retos terão boas coisas por possessão. O homem rico é sábio em seu próprio conceito, mas o pobre que tem entendimento o examina. Quando os homens justos se regozijam, há grande glória, mas quando os perversos sobem, um homem se esconde. Aquele que encobre os seus pecados não prosperará, mas quem quer que os confesse e os abandone, terá misericórdia. Feliz é o homem que continuamente teme, mas aquele que endurece o seu coração cairá no dano. Como um leão rugidor e um urso raivoso, assim é o governante perverso sobre as pessoas pobres. O príncipe que carece de entendimento é também um grande opressor, mas o que aborrece a cobiça prolongará os seus dias. O homem que faz violência ao sangue de qualquer pessoa fugirá para a cova, nenhum homem o detenha. Quem quer que ande corretamente será salvo, mas aquele que é perverso em seus caminhos cairá logo. Aquele que lavra sua terra terá abundância de pão, mas o que sai de pessoas vãs terá pobreza o suficiente. Um homem fiel abundará com bênçãos, mas aquele que se apressa para ficar rico não será inocente. Ter o respeito das POAS não é bom, porque é por um pedaço de pão que o homem transgredirá. Aquele que se apressa para ficar rico tem um olho mau, e não reconsidera que a pobreza virá sobre ele. Aquele que repreende um homem, mais tarde encontrará mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. Quem quer que roube o seu pai ou a sua mãe e diga, isso não é transgressão, esse é companheiro do destruidor.
Aquele que é de coração orgulhoso incita a contenda, mas aquele que põe a sua confiança no Senhor engordará. Aquele que confia no seu próprio coração é um tolo, mas quem quer que ande sabiamente será liberto. Aquele que dá aos pobres não terá necessidade, mas o que esconde seus olhos terá muitas maldições. Quando os perversos se levantam, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos aumentam. Provérbios 29. Aquele que, sendo frequentemente reprovado, endurece o seu pescoço, será repentinamente destruído sem que haja remédio. Quando os justos têm autoridade, o povo se regozija, mas quando o perverso domina, o povo pranteia. Quem quer que ame a sabedoria regozija o seu pai, mas aquele que guarda a companhia de prostitutas gasta os seus bens. O rei pelo juízo estabelece a terra, mas aquele que recebe presentes a transtorna. Um homem que lisonjeia seu vizinho estende uma rede para seus pés. Na transgressão de um homem mau há um laço, mas o justo canta e se regozija. O justo considera a causa dos pobres, mas o perverso não se importa de saber dela. Os homens escarnecedores trazem uma cidade para dentro de um laço, mas os homens sábios desviam a ira. Se um homem sábio contender com um homem tolo, se ele se irritar ou rir, não há descanso. O sanguinário odeia o reto, mas o justo busca a sua alma. Um tolo profere toda a sua mente, mas um homem sábio aguarda para depois. Se um governante ouvir mentiras, todos os seus servos serão perversos. O pobre e o homem enganador se encontram, o Senhor ilumina os olhos de ambos. O rei que fielmente julga os pobres, seu trono se estabelecerá para sempre. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas o filho entregue a si traz vergonha para sua mãe. Quando os perversos são multiplicados, as transgressões aumentam, mas os justos verão a sua queda. Corrige o teu filho, e ele te dará descanso. Sim, ele dará deleites à tua alma. Onde não há visão profética, o povo perece, mas aquele que guarda a lei, esse é feliz. Um servo não se corrigirá por palavras, porque embora ele entenda, não responderá. Vês tu um homem que é precipitado em suas palavras? Há mais esperança para um tolo do que para ele. Aquele que delicadamente cria seu servo desde criança o terá tornado seu filho. Um homem com ira acirra contendas, e um homem furioso transborda em transgressão. O orgulho de um homem o abaterá, mas a honra sustentará o humilde de espírito. Aquele que é parceiro de um ladrão odeia sua própria alma, ele ouve maldições, e não o denuncia. O temor do homem traz um laço, mas o que puser sua confiança no Senhor estará a salvo. Muitos buscam o favor do governante, mas o juízo de cada homem vem do Senhor. Um homem justo é uma abominação para os justos, e aquele que é reto no seu caminho é abominação para os perversos. Provérbios 30. As palavras de Agur, filho de Jaque, a profecia, o homem falou a Itiel, e a Ucal: certamente eu sou mais bruto do que qualquer homem, e não tenho o entendimento de um homem. Nem aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Quem subiu ao céu ou desceu? Quem juntou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas em uma roupa? Quem estabeleceu todos os confins da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho, se pode dizer? Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para aquele que põe sua confiança nele. Não acrescentes as suas palavras, para que não te reprove e sejas achado mentiroso. Duas coisas requeri de ti. Não me negues, antes que eu morra. Remove para longe de mim a vaidade e as mentiras. Não me deis nem a pobreza nem a riqueza. Alimenta-me com a comida conveniente para mim, para que eu não fique cheio. E te negue, e diga: quem é o Senhor? Ou para que eu não fique pobre, e roube, e tome o nome do meu Deus em vão. Não acuses um servo diante de seu senhor, para que não te amaldiçoe e tu sejas achado culpado. Há uma geração que amaldiçoa seu pai, e que não abençoa a sua mãe. Há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, e ainda assim não é lavada da sua imundícia. Há uma geração cujos olhos são altivos, e as suas pálpebras são levantadas. Há uma geração cujos dentes são como espadas, e os seus dentes da mandíbula como facas, para devorarem os pobres da terra, e os necessitados dentre os homens. A sanguessuda tem duas filhas chorando, dá e dá. Há 3 coisas que nunca estão satisfeitas, sim, 4 coisas que não dizem, é o suficiente: a sepultura, o útero estéril, a terra que não é cheia de água, e o fogo que não diz, é o suficiente. O olho que zomba de seu pai, e despreza obedecer a sua mãe, os corvos do vale o catarão, e as jovens águias o comerão. Há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim, sim,
4 que eu não conheço: o caminho da águia no ar, o caminho da serpente sobre a rocha, o caminho do navio no meio do mar, e o caminho do homem com uma virgem. Assim é o caminho de uma mulher adúltera. Ela come, limpa sua boca, e diz: não fiz perversidade. Por 3 coisas se inquieta a terra, e por 4 que ela não consegue suportar: pelo servo, quando reina, e pelo touro, quando é cheio de alimento, pela mulher odiosa, quando é casada, e pela serva, quando é herdeira da sua senhora. Há 4 coisas que são pequenas sobre a terra, mas são demasiadamente sábias. As formigas não são um povo forte, todavia preparam o seu alimento no verão. Os coelhos nada são além de um povo débil. Contudo, fazem suas casas na rocha. As locustas não têm rei. Entretanto, eles todos saem em bandos. A aranha se segura com as mãos. Está nos palácios dos reis. Há 3 coisas que vão bem, sim. 4 que são graciosas no seu andar. O leão, que é o mais forte entre os animais, e não foge de nada. O galgo, também o bode. E o rei contra quem não se pode resistir. Se procedeste tolamente, eleva-ando-te, ou se pensaste mal, põe tua mão sobre tua boca. Certamente bater do leite produz manteiga, e o torcer do nariz produz sangue. Assim o forçar da ira produz contenda. Provérbios 31. As palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou a sua mãe. O que, meu filho? E o que, filho do meu útero? E o que, filho dos meus votos? Não deis tua força às mulheres, nem os teus caminhos aquilo que destrói os reis. Não é para os reis, ó Lemuel, não é para os reis beber vinho, nem para os príncipes, bebida forte, para que eles não bebam e se esqueçam da lei, e pervertam o juízo de quaisquer dos aflitos. Dá bebida forte para aquele que está pronto para perecer, e o vinho àqueles de coração pesado. Deixe-o beber e esquecer sua pobreza, e não se lembre mais da sua miséria. Abre a tua boca pelos mudos, na causa de todos os que são designados à destruição. Abre a tua boca, julga retamente, e pleiteia pela causa dos pobres e necessitados. Quem consegue encontrar uma mulher virtuosa? Porque seu preço é muito acima do dos rubis. O coração do seu marido confia seguramente nela, de maneira que ele não terá necessidade de despojo. Ela fará bem, e não mal, todos os dias da sua vida. Ela busca lã e linho, e trabalha de boa vontade com suas mãos. Ela é como os navios mercantes, traz de longe a sua comida. Ela também se levanta enquanto ainda é noite, e dá mantimento à sua casa e uma porção às suas servas. Ela considera um campo e o compra. Ela planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Ela cinge os seus lombos de força e fortalece seus braços. Ela percebe que sua mercadoria é boa, sua vela não se apaga de noite. Ela estende as suas mãos ao fuso, e suas mãos seguram a roca. Ela estende sua mão aos pobres. Sim, ela faz sua mão alcançar os necessitados. Ela não tem medo da neve na sua casa, porque toda a sua casa está vestida de escarlata. Ela faz para si cobertas de tapeçaria, sua roupa é de seda e de púrpura. Seu marido é conhecido nos portões, quando se assenta entre os anciãos da terra. Ela faz linho fino e o vende, e entrega cintos aos mercadores. A força e a honra são sua vestimenta, e ela se regozijará no tempo vindouro. Ela abre a sua boca com sabedoria, e a sua língua é lei da bondade. Ela olha bem para os caminhos da sua casa, e não come o pão da preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam de abençoada. Seu marido também, e ele a louva. Muitas filhas procederam virtuosamente, mas tu sobressaíste a todas elas. O favor é enganoso e a beleza é vã, mas uma mulher que teme ao Senhor será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos, e deixe suas próprias obras louvarem-na nos portões.